Se eu tivesse começado do zero hoje na fotografia ou no vídeo, sem desperdiçar nada de dinheiro, esse seria provavelmente o kit que eu montaria. Porque uma das coisas que eu mais vejo iniciante fazendo é gastando dinheiro à toa, gastando dinheiro errado em coisa que não precisa. O pessoal compra câmera absurda, compra lente incrível e não sabe o básico ainda, não aprendeu o mínimo de exposição, por exemplo. E tem gente que cria conteúdos incríveis com câmeras muito simples. Então, são os dois lados, entendeu? Nesse vídeo, eu quero te mostrar um pouco do que eu realmente indicaria para alguém que está começando hoje no audiovisual, alguém na fotografia, enfim, tanto para foto quanto para o vídeo, ou até mesmo para criação de conteúdo como esse vídeo. E no final, eu vou te falar qual que eu acho que é o maior erro de quem está começando e não tem relação nenhuma com que câmera ele está usando, tá? Só para deixar claro. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, trabalho com fotografia há quase 10 anos, principalmente em eventos, ensaios, e agora também estou entrando na parte de criação de conteúdo, como esse vídeo aqui. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado na minha opinião, na minha prática, no que eu vivo no dia a dia e o que realmente eu acredito, o que realmente funciona pra mim, o que eu acredito que vale a pena investir e no que eu acho que tem muita compra sem necessidade. É realmente o que eu acredito, tá? Vamos lá, começando pela câmera. O que todo mundo acredita? Eu preciso de uma câmera. Começando pela parte que todo mundo pensa. Eu quero uma câmera, eu preciso começar com uma câmera. Hoje em dia, acho que as pessoas complicam muito relacionado a isso. Porque, sinceramente, tu não precisa começar com uma câmera de 20, 30, 40, 50 mil reais. Muita gente usa o iPhone, muita gente começa com o celular ou com a câmera que realmente tem em casa. Eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não concorde. Às vezes, o iPhone entrega mais do que uma câmera. Isso depende muito, mas claro, às vezes sim. Às vezes, o celular, ele te dá um resultado muito melhor do que uma câmera em si. E eu falo aqui iPhone porque eu realmente acho que o iPhone grava muito bem, ele é muito prático, o vídeo sai pronto já, sai muito bonito, é muito estabilizado, isso é uma coisa muito importante. E para criação de conteúdo rápido, enfim, stories, coisas ali no Instagram, o iPhone realmente é muito bom. Só que existe uma grande diferença entre funcionar e fazer isso e ele realmente ser para isso. Então, eu gosto de comparar sempre com carro. Tu pode correr uma corrida com um carro normal, mas um carro de Fórmula 1 serve para isso. E quando tu começa a trabalhar com clientes, principalmente com fotografia ou até vídeo profissional, a percepção muda muito. A câmera passa mais credibilidade, passa uma sensação de mais profissionalismo e principalmente te dá mais liberdade criativa, até porque tu consegue focar naquilo e não vai receber uma notificação ou, enfim, coisas que um celular sempre acontece e acaba atrapalhando, né? No celular, a imagem é muito processada, ela já tá pronta ali. E a câmera não, a câmera tu tem que fazer tudo, tu tem todo o processo de criação. Com uma lente muito boa, tu consegue imagens muito naturais, muito mais cinematográficas e com mais profundidade. Então, tem ali um negocinho que fica mais bonito, sabe? E eu acho que o celular é incrível pra começar, principalmente pra criação de conteúdo. Inclusive, muita gente começa assim, e eu realmente indico tu começar com o celular, se é o que tu tem, mas dá uma olhadinha ali na câmera, pensa que se tu quer realmente passar um ar mais profissional, realmente investe numa câmera, tá? Sobre câmeras, vamos lá, esse é um ponto que eu recebo muita pergunta, até esse vídeo é porque eu recebi essa pergunta recentemente, um amigo meu queria uma câmera, e eu indiquei pra ele uma Sony ZV-10, que é uma câmera bem de entrada, então é uma câmera bem comum assim, e ela entrega muito pelo preço que ela tem. Ela tem um autofoco muito bom, ela é bem pequenininha, bem leve, ótima pra vídeo, pra foto ela quebra um galho também, e principalmente ela é muito prática. Tu pega ali, pum pum, já era, tá feito. Ela é muito boa pra isso, por isso que ela bombou bastante nos últimos anos. E hoje em dia eu prefiro equipamentos mais práticos pela simplicidade de pegar, usar, enfim, isso ajuda bastante. Às vezes a gente quer comprar uma câmera grande, uma câmera pesada, cheia de configuração e isso acaba atrapalhando. Por isso que eu acredito que a melhor câmera é realmente a que tu tem ali, que tu consegue usar ela todos os dias. Por isso uma câmera menor, mais prática, tu consegue usar ela mais vezes, entendeu? Por isso que eu realmente acredito nisso. Sobre câmeras, um pouco mais detalhado. Existem dois tipos, câmeras com sensor full frame e câmeras com sensor cropado. São um sensor grande e um sensor menor, vamos supor assim, vamos contar dessa forma. Quando tu começa a trabalhar um pouco mais sério na fotografia, principalmente com casamentos ou ambientes um pouco mais escuros ou enfim, alguma coisa mais séria mesmo, começa a perceber muita diferença de uma para outra. E aí nesse ponto eu realmente te indico câmeras full frames, tá? Geralmente as câmeras full frame elas entregam mais qualidade em baixa luz, menos ruído na imagem, mais profundidade de campo, mais alcance dinâmico e uma imagem bem mais bonita no geral. Principalmente para fotografia, tá? Pro vídeo eu não vejo tanta diferença nisso, mas para fotografia eu vejo. Tá, mas isso significa que câmera cropada é ruim? Não, nem perto disso, longe disso. Hoje tem câmeras cropadas que são
são absurdas, muito melhores que câmeras full frames de antigamente. E tem muita gente que trabalha somente com isso. E eu, aqui nesse ponto, eu realmente digo pra foto, tá? Porque pra vídeo elas são muito parecidas. Mas eu realmente te indicaria ir pegar uma full frame porque tu tem mais iluminação, tu tem uma qualidade um pouco melhor. E as lentes que funcionam em câmeras crops funcionam em câmeras full frame. Ou melhor, câmeras de full frame funcionam em câmera crop. Então, tu não vai precisar gastar 2 vezes com lentes. Tu tendo uma full frame, tu consegue usar todas as suas lentes em câmeras crop se precisarem. E isso é um ponto que já economiza bastante. Fora que tem uma função muito legal, que é, tu consegue cropar o sensor full frame. Então, tu consegue ter 2 câmeras numa só. Tu consegue ter uma lente um pouquinho mais, um zoomzinho ali, digital um pouquinho melhor. Outro ponto sobre lentes, tá? Eu tô com o computador aqui pra me ajudar. Sobre lentes, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque muita gente acaba investindo só em câmera e esquece da lente. Pega qualquer lente, a lente mais barata, e é geralmente a lente do kit, e é isso. Mas o que realmente muda a imagem é a lente. Se tu tem uma lente clara, ela te dá uma iluminação muito melhor, uma foto muito mais bonita, um vídeo muito mais bonito do que uma lente do kit, por exemplo. Lentes escuras. Claro que a lente do kit serve pra te aprender, pra te começar, pra te entender enquadramento, composição, entender um pouco ali do jogo em si. Mas quando tu realmente pega uma lente clara, tipo essa aqui eu tô gravando com uma lente 1.4, tu percebe o desfoquezinho no fundo, tu percebe que ela é mais bonita. Então quando tu pegar uma lente clara, tu vai entender a diferença. Aí tu pode usar uma 35, uma 50, uma 24, são lentes muito comuns. A 50 é a clássica, todo mundo usa. Ela já te dá um aspecto muito mais bonito e uma imagem muito melhor. Quanto mais luz entrar, então quanto menor for o desfoque dela, tipo a abertura, né, 1.8, 1.4, mais bonito fica. A imagem ganha mais profundidade, o fundo fica mais desfocadinho e fica um aspecto mais cinematográfico, vamos dizer assim. Isso vale tanto para foto quanto para vídeo, tá? Esse aspecto é mais físico mesmo, é a questão da lente ali mesmo, a quantidade de luz que entra nela. O áudio é bem mais importante do que parece. E isso é uma coisa que eu ignorei muito no começo, porque eu sou da fotografia, sempre fiz foto e raramente trabalho com vídeo. É mais aqui pro canal mesmo. E recentemente a gente investiu em microfones, até esse aqui que tá me gravando. E é uma coisa que faz muita diferença. Bah, é um aspecto muito diferente mesmo. Dá um up no vídeo sensacional, tipo, é incrível. Eu coloco o vídeo pra ouvir e fico fazendo outra coisa. Até recomendo se tá vendo esse vídeo aqui. E um áudio bom, ele te traz pro vídeo, te chama mais atenção. Então, invista em microfones bons, vale a pena. E é baratinho, esses microfones de lapela aqui é um investimento que tu faz uma vez só e dura pra sempre. É muito bom, bem acessível. Outro ponto que eu acho que é muito importante, talvez mais importante que a câmera em si, é a iluminação. E uma iluminação boa muda qualquer imagem. Ela define o que tu tá mostrando e realmente é o que faz a tua foto ser uma foto, porque fotografia é fotografia, escrever com a luz. Muita gente às vezes acha que precisa trocar de câmera porque a câmera tá ruim, uma lente e tal, mas na verdade tu precisa investir em iluminação. Uma janela boa às vezes, uma luz contínua, um LED, um flash, entender como posicionar, entender a potência, a temperatura, isso muda completamente o jogo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O que aconteceria se eu desligasse essa luz aqui? Essa seria a imagem que vocês estariam me vendo. Claro, tá um pouco escuro, então eu vou compensar aqui, só um pouquinho. Ó, vou aumentar no ISO só para deixar mais iluminado. Olha a diferença de imagem se eu não estivesse usando um LED. Agora com o LED, vamos lá. Liguei aqui, voltei o ISO. Pum, outra imagem, só com LED, simplesmente um LED. Outros acessórios que eu acho que realmente são importantes, tá? Computadores, são ferramentas de trabalho. Peraí que ficou uma mensagem aqui, só um segundo. Acessórios e computadores. E aí tem coisas que parecem pequenas, mas que fazem muita diferença. Tipo, realmente muita diferença. Como baterias extras, cartões de memórias bons, SSD, mochila, tripé, leitor de cartão, microfone de lapela, tá? Isso eu já falei. Teleprompter, um computador bom, filtros e infinitas coisas. Tripé de iluminação, tripé de câmera, LEDs, enfim. Ninguém fala disso no começo, mas são várias coisas que tu vai comprando que acaba, no final, é um montante de coisas que são importantes. Não tem exatamente uma mais importante, mas tudo isso é bom tu investir e separar uma graninha ali pra isso. Um computador, principalmente, porque ninguém fala disso no começo, todo mundo acha que seu computador dá conta, mas geralmente precisa de muito espaço, HDs, enfim, coisas nesse sentido. Então, se eu te pudesse te dar uma dica real, de verdade, para te começar hoje, seria: compra um equipamento que seja bom o suficiente e que caiba no teu orçamento. Investe pesado em aprender. Não precisa gastar com isso. Tu pode aprender com o YouTube, com a internet, vendo outros fotógrafos trabalhar, enfim. Mas estuda e pratica bastante, por favor. Aprende sobre iluminação, aprende sobre composição, sobre edição, sobre direção de pessoas, sobre storytelling, sobre áudio, sobre... enfim, diversos pontos. Tudo que tu quiser, tudo que for relacionado à fotografia e a vídeo,
faz uma forcinha, aprende sobre isso. Aprende o que realmente faz diferença. E se eu pudesse dar um pontinho a mais, é iluminação. Iluminação e como usar o teu equipamento. Esses são os 2 pontos. E o principal de todos, pratica muito. Pratica bastante, pratica em casa, pratica na rua, enfim. Ninguém começa sendo bom, todo mundo passa por uma fase difícil, uma fase de iniciante, todo mundo sabe, faz fotos ruins, vídeos ruins, mas isso é necessário para te aprender e poder fazer vídeos bons futuramente. Então, resumindo, tu não precisa ter uma câmera muito cara no começo. Um celular já ajuda muito para te praticar, principalmente porque tu enxerga ali na hora que tu tá fazendo. A câmera com certeza vai fazer diferença em algum momento, mas no começo pratica bastante com o teu celular. Câmeras full frames valem a longo prazo, então uma dica eu posso dizer é isso. Invista em lentes claras, áudio e iluminação são essenciais e estudar mais do que investir em equipamento. Invista mais em estudo do que equipamento. Essas são as principais dicas do vídeo. Se tu curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal. A gente tá começando essa forma aqui de fazer vídeo, enfim, é bem difícil pra mim, então esse é o primeiro vídeo que eu tô falando pra câmera assim nesse sentido. E comenta aqui embaixo qual é o teu setup, o que tu já usa, o que tu se arrependeu de ter comprado, o que tu gostaria de comprar também. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre fotografia, bastidores, criação de conteúdo, enfim, toda essa parte criativa aqui no canal. E obrigado por assistir até aqui.